Saudações amantes da psicologia, meu nome é Vitor Jacobi e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje voltamos aqui com o nosso quadro Leitura Psi, em que trago algumas indicações de leituras para estudantes de psicologia e psicólogos e para quem quer entender um pouquinho mais, que eu acho necessário aí para a gente entender sobre saúde mental como um todo. E hoje, o livro que eu trouxe aqui para falar se chama Questões Recentes na Análise Comportamental, do Skinner. Antes, eu sempre peço para vocês deixarem uma curtida no vídeo, comentar o que vocês acham e se inscrever no canal. Me segue nas outras redes sociais se for de seu interesse também, mas sem me alongar, vamos para o vídeo. Para falar deste livro, Questões Recentes na Análise Comportamento, na Análise Comportamental, eu gostaria de dizer de antemão que eu adorei ler esse livro. Ele é um dos livros que eu peguei para ler nas férias, então ele é da minha faculdade, não comprei nem nada do tipo, mas eu vi que ele tem a ver em alguns sites como Amazon, como esses sites aí de livros usados muitas vezes. Para falar um pouquinho da capa, como eu sempre gosto de trazer, essa capa daqui é um pouco mais aesthetic do que os outros livros que eu vejo do Skinner, preto e branquinho aqui, a capa bem simples, e tem um blurb também que eu sempre leio para vocês, que é Questões Recentes na Análise Comportamental. O que estamos sentindo quando nos sentimos deprimidos? Quais os órgãos de nosso corpo envolvidos no quadro clínico da depressão, da alegria ou da neurose? Existem várias boas razões para que as pessoas falem sobre seus sentimentos. O que elas dizem, em geral, é uma indicação útil do que aconteceu a elas ou sobre o que vão fazer. Pelo menos por 3.000 anos, os filósofos, coadjuvados recentemente pelos psicólogos, procuraram dentro de si próprios as causas do comportamento. Em virtude de causas que estão aflorando em estudos recentes, eles nunca chegariam ao denominador comum. Os diversos aspectos do comportamento e o avanço dos estudos na área deram origem ao tema central desta obra. E eu gosto de livros que às vezes a gente sente que o autor está falando com a gente, então eu fico, poxa, estou conversando com Skinner, e por mais que esse livro seja antigo, essa edição, por exemplo, ela é de... Só para vocês entenderem que eu esqueci. Essa edição é de 1995, que ela é uma coletânea de artigos do Skinner. Então que ele traz questões recentes, obviamente que um livro antigo desse, questões recentes aqui, podem não fazer tanto sentido atualmente para algumas pessoas, porém Skinner traz questões, traz questionamentos que as pessoas faziam já naquela época acerca da análise do comportamento, que se encaixam muito nos dias de hoje. Então, este livro é muito interessante neste aspecto, para quem está começando, quem quer entender um pouquinho mais. Skinner muitas vezes não é uma leitura tão fluida, por se tratar de uma filosofia, de uma ciência ali que a gente vai lendo, aí às vezes você lê, volta, lê de novo a mesma página para ver, não, agora eu entendi, mesmo porque a gente sempre fala do contraponto ao mentalismo, então muitas coisas que a gente acredita como uma verdade, Skinner vai se opor, então até a gente mudar essa chavinha pode ser um pouquinho custoso. Então, como eu disse anteriormente, ele traz uma reunião aqui de artigos do próprio Skinner. Então ele fala sobre muitos temas interessantes, como sentimentos, que é muito questionado, como que a análise do comportamento lida com sentimentos, então ele traz essa questão bem abrangente no livro. Ele traz também sobre um pouquinho de comportamento verbal do ouvinte, do que gera aí uma conversa, então é muito interessante, são temas muito interessantes que ele traz. Ele traz também uma parte que eu achei fenomenal, que chama mais ou menos assim, os obstáculos para a análise do comportamento se tornar uma referência, ou assim, um sinônimo para a psicologia, ou para crescer, que inclusive, já dando um spoiler, mas não entrando muito, ele cita que esses obstáculos são a psicologia humanística, inclusive tem bastante debates entre o pensamento dele com o pensamento humanista de Rogers. Ele fala também que a psicoterapia, que o linguajar muitas vezes de um terapeuta comportamental pode acabar sendo mais difícil, porque é um cientista ali falando com o outro, então como que a gente pode traduzir para os nossos clientes da melhor forma? A gente não vai falar como a gente fala com um colega de profissão ou como na academia, na faculdade,
porque é uma linguagem diferente. E como a análise do comportamento vai todo esse contraponto do mentalismo, como a gente às vezes é julgado quando a gente fala, é porque eu tava na mente que eu gostaria de comprar um doce. Ah, mas a analista do comportamento fala que mente não existe, agora quer falar de mente. Então, como que a gente tem que adequar o nosso vocabulário também a uma linguagem para os clientes. E ele fala também uma questão muito curiosa, que ele questiona muito também a psicologia cognitiva, que vai muito porque muitas pessoas atrelam a análise de comportamento, psicologia cognitiva, né, a própria TCC, é muito próximo, só que a TCC ela já vai para o lado mais mentalista, então como que Skinner já se opunha um pouco a isso, e hoje em dia são coisas que quando você fala você é até meio julgado, que muitas vezes a TCC tem alguns pensamentos muito mais parecidos, muitas ideias mais parecidas com teorias mentalistas, como até a própria psicanálise, do que com a análise do comportamento. Então, como esses contrapontos e ver do próprio Skinner é muito bacana nesse livro. Além disso, ele traz um tema interessantíssimo que eu gosto bastante, que é sobre a escola do futuro e as máquinas de ensino. Porque Skinner, já naquela época, ele questionava o sistema de ensino estadunidense, o que eu achei interessante, porque parece os mesmos problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje. Bem, pelo menos eu posso falar por mim, escola pública a vida inteira, há problema de não ter professor suficiente para matérias, quando há, como que o professor dá conta de uma sala de 30, 40 alunos. Então, Skinner tinha propostas para a educação também, assim como máquinas de ensino, que eu quero trazer em outro vídeo mais detalhado, que eram umas bugigangas enormes, que dá pano para manga, porque a análise de comportamento já é julgada como algo mecanicista, e Skinner vai lá e cria uma máquina de ensino. Mas é muito interessante, essa ideia tem essa usabilidade, principalmente quando a gente pensa em aplicativos. Então é muito importante, eu quero trazer um vídeo só falando disso. E, para finalizar, ele traz referências a outros artigos, outros livros, outras obras. Então muitas vezes quando a gente não leu essas obras anteriores, pode dar uma confusãozinha, pode ficar meio perdido, mas ele traz referências, a gente consegue ir entendendo pelo contexto. Como eu disse, é isso, Skinner não é uma leitura tão fluida, mas eu recomendo para todos que gostem assim de análise de comportamento, todos que querem conhecer um pouco mais, não só estudantes, mas principalmente para quem se interessa pela análise de comportamento, conhecer um pouquinho mais essa visão, entender como que funcionava aí muitas coisas que às vezes as próprias pessoas questionam no senso comum, e o Skinner já traz uma resposta muito legal aqui no livro. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é só. Eu queria mais trazer um pouquinho essa indicação de leitura deste livro. Eu agradeço a todos que tenham acompanhado os vídeos. Mais uma vez, me sigam nas outras redes sociais, deixe uma curtida e um comentário se for de seu interesse, e até o próximo vídeo.